Olá pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Shibata, estou no ar, estou aqui numa prova no Enem e quero desejar de prima, assim, de entrada, o melhor estudo para vocês, a melhor capacidade de discernimento na hora da prova do Enem ou outras provas, né, de vestibular que você possa enfrentar neste ano. E vai ser paulada, vai ser muita coisa bacana o que a gente vai ter aqui. Bom, eu sou o professor de literatura de vocês, certo? Guilherme Shibata, e como você deve imaginar, todos me chamam de Shibata, por isso que eu grifei ele em vermelhinho, bonitinho, porque é peculiar, gente, peculiar, é o meu sobrenome japonês, eu sou Souza também, eu sou uma mistura do Brasil com, né, essa brasilidade, do Japão com essa brasilidade louca. Mas não nasci no Japão, não, nasci aqui no Brasil mesmo, e é dessa língua, é dessa pátria e dessa cultura brasileira que a gente vai conversar e muito aqui durante as minhas aulas. Bom, eu preparei essa aula, não para ficar me apresentando, não, certo? Mas para contar para vocês como é que vai funcionar, como é que funcionam as coisas por aqui, principalmente aqui na minha parte. Bom, eu sou professor de literatura e também coordenador aqui do curso do Enem. Então, por favor, gente, tem um espaço aqui embaixo para vocês podem escrever, né, sobre a matéria, o que vocês queiram, ou dirigir aí nos espaços, principalmente no Facebook, o pessoal atende bastante. Tem toda uma equipe para atender vocês, né, qualquer dúvida, qualquer problema, com os vídeos e tal, vocês podem conversar pelo Facebook com o pessoal do Aprova, que eles ou repassam para mim ou resolvem por lá. Perfeito? Aqui no espaço de baixo é para vocês comentarem sobre a aula, e é isso que eu quero que vocês façam. Então, depois dessa aula aqui, você já comenta o que você achou do professor e do nosso plano de aula, o que a gente vai fazer aqui dentro. Bom, estamos na área de literatura, dentro de língua portuguesa, dentro do Enem, linguagens, perfeito? Então, esse aqui o nosso recorte. Agora eu tenho que conversar com vocês sobre a abordagem que a gente vai fazer. Esse aqui é um curso para o Enem, muito focado no Enem, claro, serve para qualquer outro vestibular, mas é focado principalmente nos aspectos peculiares do Enem, tá? Tem muita diferença, tá? Na literatura, qual é a maior diferença? A maior diferença para um vestibular é que o Enem, por exemplo, não tem uma lista de livros. Você vai ir na FUVEST, a Unicamp, a Federal do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todas têm uma lista com 8, 10 livros e você vai estudar aqueles 8, 10 livros com profundidade, certo? E essa é a literatura que eles vão cobrar de você no vestibular. Não vai fugir disso. É muita coisa, porque são 10 livros, né, de forma aprofundada que você deve estudar. Aqui no Enem é diferente. Aqui no Enem você não tem, certo, essa obrigação de leituras oficiais, né, indicadas, mas você tem um leque enorme, né, de um panorama literário, né, o que a gente chama de história da literatura. Eu lembro isso aí nas minhas aulas do médio, eu estudo sobre essas escolas, tem lá o classicismo, tem lá o barroco no século XVII, tem o realismo do Machado de Assis no século XIX, depois o modernismo, tem a primeira fase modernista com a tríade lá, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, professor, é isso que você está falando? Sim, certo? Tem esse fundo histórico literário. Tá? Só que a principal habilidade que você deve ter numa prova do Enem é interpretação de texto literário, tá? Mas calma, respira fundo, que eu separei essa aula justamente para explicar como é que você estuda linguagens, principalmente, a parte de literatura, mas de forma geral, né, claro, aí eu deixo a missão para os professores das suas respectivas áreas, né, mas arrisco falar que a prova do Enem em humanas e linguagens é uma prova 90%, 80% calcada na interpretação de texto. O aluno tem que saber ler. E saber ler não é ser alfabetizado na leitura. Eu sei ler, né? Então tem aqui, mapa de disciplinas, literatura, não é isso, certo? Não é isso. Aprender a ler é interpretar o que está ali escrito.
tá? E isso é uma faculdade e isso é uma habilidade que demora algum tempinho para você pegar, certo? E exige um grande trabalho de sua parte, beleza? Mas eu vou estar juntinho com vocês, lhe orientando bonitinho, certinho. Todo time aqui do A Prova do Enem tem uma vasta experiência no certame, nos outros certames, todo mundo é professor gabaritadíssimo nos melhores cursinhos e nas melhores escolas, certo? Que eu conheço. Então, fique tranquilo, você está nas mãos de um grande time. Bom, vamos começar aqui, tá aqui meu nome, certo? Aula 1, como a literatura cai no Enem, arte e literatura. Professor, precisa de uma aula de... Vamos direto falar de literatura. Sabe por que que não? Porque senão você começa a estudar errado. Você começa a prestar atenção nas coisas erradas. E, gente, qualquer certame, qualquer vestibular, qualquer concurso público, você tem que ter a manha da prova. É a manha da prova que faz você obter sucesso nessa prova. Como é que você vai começar a estudar? Como eu estudo, né, e como minha experiência já demonstrou que isso traz um sucesso largo, tá? A gente conhece a prova. Tá? Então você não vai ter que se esforçar para conhecer a prova, porque eu vou te contar como é que funciona a prova. Então presta atenção aí e você vai sacar como deve estudar e que tipo de habilidades, certo? Você tem que desenvolver bem para ir bacana na prova do Enem, principalmente que eu estou falando de humanas e linguagens. Perfeito? Bom, olha lá. Como a literatura cai no Enem, depois eu começo a falar sobre arte e literatura, um possível conceito de arte. Como a literatura, então, cai no Enem? Gente, primeira questão que você vai sacar, centralidade do texto. Fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês 2 exemplos com 2 questões do Enem e você vai entender o que é isso. Centralidade do texto quer dizer o seguinte, o Enem nunca vai te perguntar o seguinte, Machado de Assis, grande escritor brasileiro, foi de qual escola literária? Romantismo, realismo, modernismo? Nunca. Ele nunca vai te perguntar isso. Ele nunca perguntou e não vai perguntar. Como é que eu sei disso? Porque eu conheço o perfil da prova e o objetivo da prova. Gente, a gente conhece, né? A gente já leu todos os manuais do Enem, ao que a prova se propõe, né? E que tipo de construção do ensino brasileiro ela quer. Por isso que a gente conhece isso e está corretíssimo o Enem em fazer isso, tá? Então, centralidade do texto quer dizer... Você não tem pergunta sem texto, que você conhece aí como texto de apoio. O que são os textos de apoio? Um poema, uma canção, um trecho de um conto, um trecho de um romance, certo? Depois a gente vai falar sobre esses gêneros e esses conceitos, fica tranquilo, tá? Uma comparação entre uma tela, sei lá, do Picasso e um poema do Oswald de Andrade. Então vejam, aqui a gente já começa a falar sobre a multidisciplinaridade do Enem. Já ouviram falar nisso? Multidisciplinas, ou seja, você tem que estar ligado em várias habilidades e em vários campos de conhecimento, que são próximos às humanas, e a história, né? Desculpa, a história e a sociologia e a literatura e a linguagem dos jornais, né? Tudo isso vai conversar. Então a literatura está inserida nesse tipo de conversa, perfeito? Vamos lá. Tá? Então, tá ali, centralidade do texto. Você terá que enfrentar, ler e interpretar poemas, música. Professor, cai música? Sim, cai música pra caramba, tá? E você vai falar o que mais ou menos eu tenho... Sim, tem uma aula ali preparadíssima para vocês sobre canção brasileira, sobre a história da canção brasileira, para que você conheça alguns dos nossos grandes nomes da canção brasileira, dessa grande tradição da música brasileira, perfeito? Cai pra caramba, cai muita música, cai muito poema, principalmente porque, gente, é uma questão daí prática, porque é mais fácil de encaixar um texto completo, né, na prova, do que você botar um romance, uma página de romance, que é muito mais extenso. Então a prova também tem isso, né, tem essas questões práticas, que a gente já saca e já vai contando para vocês. Então, fique preparado para ler poemas e para ler canções. Professor, estou desesperado, eu não sei fazer. Calma, calma. Aqui nas nossas aulas, sempre, né, eu vou estar trazendo alguns textos para vocês. Então, presta atenção já, né, no funcionamento. Não é para pular, não vou ler o poema, só quero saber a informação.
Não, você tem que ler os poemas, porque você não vai conseguir ler na hora da prova se antes você não treinar leitura de poesia, certo? É uma outra linguagem, é uma linguagem diferente, por exemplo, da linguagem jornalística. Então, a linguagem literária é uma linguagem muito mais refinada. Se a gente pensa, né, e aqui eu já entro num outro assunto, né, a diferença entre a linguagem literária e a linguagem jornalística, tá? A linguagem jornalística, vocês sabem nas das aulas de português, ela é feita para informar, então ela tem que ter uma clareza, uma concisão, certo? Eu quero te informar, eu tenho que ser claro com você. Agora, a literatura quer informar alguém? Não, a literatura quer, né, brincar com o jogo de ideias através da palavra, através da linguagem. Então ela vai usar metáforas, ela vai usar alegorias, ela vai usar um campo de imagens, certo? Que quanto mais original, quanto mais encantador, ela vai nos surpreender. E isso é que faz uma história, uma narrativa, um poema soar belo, soar estranho por vezes e você prestar atenção. Né? É isso que faz, é uma questão estética da linguagem. Então, a gente não está falando aqui, né, primeiro, nem de gramática. A gramática é uma fotografia estática da língua, onde a gente resolve algumas regras. Né? Literatura tem a ver com regras? Não, não tem regra para literatura. Literatura está no campo artístico. Depois a gente vai ter uma aula para falar sobre isso, beleza? Então, esqueça as regras gramaticais para a literatura. De vez em quando eles seguem, de vez em quando eles repudiam, provocam a gramática, brincam com ela. Por quê? Porque aqui a linguagem, ela é solta. A linguagem pode ser virada do avesso. A linguagem pode qualquer coisa, pode criar asa. Na literatura, um menino de oclinho, certo? Lá numa escola inglesa, pode voar numa vassoura. E ninguém acha muito estranho isso não, certo? Entendeu o que eu estou falando, certo? Asas, a imaginação. Aqui a linguagem é o centro. A linguagem, né, a capacidade de invenção e de comunicação humana, expressão artística. Perfeito? Vamos que vamos. Bom, mais uma habilidade que você vai ter que ter, então, a interpretação de texto literário. Até esqueci, poderia ter colocado, interpretação de texto literário. Como é que eu ganho isso, professor? Como é que eu chego lá? Lendo literatura. Certo? No começo você se bate, no começo você fica ali e tal. É fácil, professor, porque eu vejo um monte de gente, né? O cara pega um livro, tá na frente, né? Eu vi umas fotos aí, o sujeito na frente da praia, com um coco numa mão e um livro na outra. Gente, né? Me desculpa falar, mas a gente tem que orientar vocês da forma correta. É pedreira, é porrada, é a língua na sua forma de escrita mais difícil, mais exigente, entretanto, mais maravilhosa. É a arte, é o que nos torna humano, a nossa capacidade de artificializar, criar algo artificioso, artístico, a arte que embeleza o mundo, que nos torna poetas, que nos fazem pensar a vida, as coisas, a morte, a velhice, a infância e tudo mais que essa viagem humana nos proporciona, tá? É ali, são ideias complicadas, através de uma linguagem, por vezes, fechada, quase que uma floresta fechada, mas depois que você entra nesse lugar, cara, você não quer sair nunca mais. É o lugar mais maravilhoso, né? Eu estou falando que eu sou professor de literatura e eu amo ler, né? É a maior paixão da minha vida, é ler bons livros, tá? Mas vale a pena, sim, se dedicar a essa genialidade humana que é a literatura e as outras artes também, beleza? Ligação do texto com as características centrais da escola literária. Então você está lá preocupado, né? Eu vejo muito aluno preocupado. Ai, professor, eu tenho que decorar. Ai, Machado de Assis, ele é irônico, o Machado de Assis é do realismo, o Machado de Assis, ele faz intertexto com a Bíblia, com Shakespeare, ele gosta de citar os dois. O Machado de Assis tem personagens femininas, o principal livro dele é Memórias Próximas de Brás Cubas, que inicia o realismo no Brasil. Gente, calma. Não precisa decorar tudo isso? Não. Né? Você vai conhecer a escrita do Machado. Isso sim é muito mais importante. Óbvio, se você conhece essas características, se você conhece
né, a escola literária, foi a fundo nelas, isso vai te ajudar a interpretar o texto. Mas isso, repito, não é o essencial, isso é o auxiliar. O essencial é você conseguir ler Machado de Assis. Então, às vezes eu falo assim, cara, você está estudando errado. Por quê? Porque você está estudando só as características do Machado. Você está lá decorando, Machado é irônico, Machado tema bíblico, Machado Shakespeare, Machado não sei o quê. Tá, e já leu um texto do Machado? Não, nunca li, né? Tá esperando o quê? Você vai decorar características do cara e não vai ler? Tá errado. Você tem que se debruçar num conto machadiano. Tá? Machado cai, despenca na prova do Enem e vai continuar caindo, despencando na prova do Enem. Então você não perde. Primeiro, né? Você não vai ler Machado por conta da prova do Enem, cara. Você vai ler Machado porque é muito bom, muito divertido, é para dar gargalhada, é para pensar, é fantástico. 2, a gente está falando de um gênio. Quantos gênios você conhece? Ai, meu amigo lá só tira 10 em matemática. Gente, a genialidade passa longe de nota dessas coisas. Né? O Machado criou o mundo, criou personagens que existem até hoje e transitam na cultura do Brasil, certo? Do Brasil e do mundo. É um cara respeitado no mundo todo, tá? Essa é a genialidade desse grande escritor, como Shakespeare, como Cervantes, como Dante Alighieri, entre outros, né, bambambãs aí da literatura. Né? Na música a gente vai ter, na pintura a gente vai falar de Picasso, de Rembrandt, de Caravaggio. Cara, esses caras são essenciais para a gente entender esse mundo, o retrato humano, as aflições humanas. É uma viagem espetacular. Se proponha a isso que vai ser divertido pacas. Mas não se esqueça, o mais legal, o mais importante, e se você tirar isso não faz sentido, é o texto. Por isso que a prova do Enem é legal, porque ela dá centralidade ao texto. Sem o texto não tem graça, sem o texto não é legal, sem o texto dane-se o resto, certo? É texto, é a ideia, é o cara ali. Então você tem a chance de conversar com um gênio na sua língua, cara, no português original, não tem tradução, é o Machado. Vai atrás, se atira, que vai ser massa pra caramba. Daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui como exemplo. Beleza? Então a prova do Enem é multidisciplinar, já falei isso pra vocês, né? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Oh. Literatura vai levar em conta, né, para as questões, o contexto histórico e também o contexto social em que a obra, né, ela vai ser produzida, perfeito? Bom, para resumir, empacotar a ideia que eu trouxe para vocês, presta atenção nisso aqui, tá? Então, para estudar, né, o nosso curso aqui de literatura, o que você tem que ter em mente? Que o principal é você dominar, você conseguir ler a maior quantidade de textos, certo? Literários possíveis, canções, né? Beleza? Para isso, você vai ter que se expor a isso, você vai ter que se dispor e, cara, não tem outro jeito, é sentar a bunda na cadeira, desligar o celular, deixar ele bem longe, né? Desliga tudo e se concentra. Exige muita concentração e exige tá afim, cara. Você quer passar nessa prova? Eu quero fazer medicina. Você tem que estar afim mesmo. E aí se enfia, cara, no livro, cara, e presta atenção, palavra por palavra, no que esse cara tá falando. Não entendi, volta. Fala assim, cara, não pode, eu não aceito que algo esteja escrito na minha língua e eu não tenha entendido, certo? Então vai atrás que você vai conseguir, mas para isso tem que ter gana, tem que ter vontade de pensar, tem que ter vontade de ser inteligente, né? E não se contentar, não se contentar com uma mediocridade. Nós temos, é para você esses textos, é para você o Machado de Assis, é para você o Grande Sertão Veredas. Vai atrás que você consegue ler, vai atrás. Cara, eu vou te falar, eu gosto desse negócio que desde que eu me conheço por gente, exige esforço, mas é tão delicioso depois que você consegue ler essas coisas, né? A recompensa é tão maravilhosa, porque você está com o fino da humanidade. Você está com o melhor biscoito da humanidade, né? As melhores ideias, as melhores cabeças. Você está conversando com os gênios, cara.
Tá? Então, se esforça e vamos atrás disso. Perfeito? Bom, teremos textos só... Professor, só tem esses textos antigos? Não, cara. Você vai ter textos tanto antigos quanto contemporâneos. Aliás, é a partir, né, o grande filão do Enem é a partir do século XX para frente. No 19 a gente tem o Machado e alguns outros picados ali. Mas o grosso do Enem está no século XX, onde os textos são mais acessíveis, mais tranquilos de ler. Tá? Então, vamos se esforçar e vamos trabalhar nisso aqui junto comigo. Eu... Aula a aula, vou estar com texto com vocês e vou estar enchendo o saco. E aí, o que você achou? O que você está vendo aqui? Escreve para mim aqui embaixo. Beleza? Topa? Ó, vamos que vamos? Escreve aqui, professor, topo, tô dentro, vamos que vamos nessa parada e vou passar nesse vestibular. Então tá. Literatura tem contexto histórico e o contexto social, por isso que é importante você sempre estar ligado. Que você não vai conseguir ler um texto, às vezes, né, se você não tiver o contexto histórico. Ou seja, tem que estudar história para isso. Né? Eu sempre falo que, para mim, a literatura está muito mais na humanas do que propriamente na linguagem. Né, nas linguagens, como o Enem separa. Porque a literatura ela vai beber de todas essas fontes da humanística, perfeito? Da filosofia, sociologia, história, entre outras. Perfeito, vamos que vamos. Eu quero, para fechar esse assunto, então, como eu falei para vocês, dar 2 exemplos aqui de 2 questões para você entender o que eu estou falando. Porque é a partir da prova que você traça o seu estudo. Então, quando eu estiver dando as aulas, você já sabe do que eu estou falando. O professor está fazendo isso aqui porque ele quer que a gente acerte questões como ele explicou lá na primeira aula. O tipo de questão. Se eu estivesse dando aula para você sobre a Federal do Paraná, com certeza seria totalmente diferente, tá? Então, nosso tripé, talvez um tripé, certo? O que a gente tem? Texto, interpretação de texto, e o que te auxilia nessa interpretação de texto? O estudo das escolas literárias. Então, a gente não está aqui para ficar estudando as escolinhas literárias e decorando. Não é para isso que servem essas aulas. A gente vai passar por isso? Vai. Isso te ajuda muito. Isso é o centro, é a essência da literatura? Não. O que é a essência, então, professor? O texto. Beleza? Então, vamos que vamos, galera. Olha lá. Tá aqui. Texto do Machadão. Estava falando dele. Esaú Jacó, grande livro do Machado, fala o seguinte. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro. A epígrafe é aquilo que vem antes, tá? Certo? A abertura do livro. Se eu lhe quisesse pôr alguma e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Então ele está falando sobre a epígrafe. O que é uma epígrafe? Aquela frasezinha, geralmente, que vai no começo do livro. E para que serve essa epígrafe? Para dar uma orientação para o leitor. E vejam, aqui, né, olha como ajuda a estudar as escolas literárias. Nas escolas literárias, a gente fala sobre o Machado de Assis e fala que uma das características dele é essa conversa que o narrador machadiano tem com o leitor. É isso que ele está fazendo aqui, né? Ele está falando assim, aí o leitor, né, cara, pode usar isso ainda como um par de lunetas, certo? Luneta, certo? Um par de lunetas para enxergar melhor, tá? Para ele penetrar no texto no que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história, colaborando nela, ajudando o autor, por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre o enxadrista e seus trebelhos. Enxadrista é o cara que joga xadrez, beleza? Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer a torre nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada peça, e afinal, umas e outras podem ganhar a partida e assim vai o mundo. Beleza? Assim vai o mundo, galera. O fragmento do romance, Esaú Jacó, viu? Né? Você precisa decorar que Esaú Jacó é um romance do Machado? Não. Né? Você vai saber disso por conta das aulas, mas você não precisa decorar, porque ele vai, se você esquecer, ele vai estar te falando aqui, tá? Mostra como o narrador concebe a leitura. Então ele já está te dando uma pista. Ó, esse fragmento, esse trecho está te falando como o narrador concebe ou vê a leitura de um texto literário. Com base nesse trecho, tal leitura deve levar em conta o que, gente? Que o leitor, como peça fundamental na construção de sentidos, precisa do leitor para fechar o sentido do texto? Sim. Certo? Porque o texto, sozinho,
ele não é nada. Você precisa sempre, né, um texto vai precisar de você, de mim, do seu amigo, da sua mãe, da sua avó, para ele, né, para ele se completar. Por quê? Porque a interpretação, ela é essa junção entre o que está escrito lá, entre a sua observação de mundo, o teu conceito de mundo, e aí a gente vai interpretando as coisas. É claro que o cara não pode viajar na interpretação, esse é outro papo, certo? Mas que de certo modo, a interpretação se faz dessa junção de um mundo seu particular e das palavras tecidas, construídas pelo autor, isso sem dúvida. Beleza? Então, a luneta como objeto que permite ler melhor, gente, não, né? Era uma metáfora, certo? Né? Não é um óculos físico, mas uma ideia, né, de que a epígrafe pode te ajudar a clarear o texto. Então é metafórico isso daí. O autor como único criador de significados. É só o autor que cria significados ou é você e o autor? O leitor mais o autor? É o leitor mais o autor. Tá? O caráter de entretenimento da literatura, nem falou disso. Solidariedade de outros autores, nem falou disso. Beleza? Então fique esperto, galera, né? Bom, você precisa ler Esaú e Jacó, o livro todo, conhecer a obra completa do Machado para responder essa questão? Não. Certo? Você precisa e vai te ajudar a ter experiência da leitura do Machado? Sim, e muito. Porque o Machado é irônico, o Machado conversa com o leitor, e se essa não é a sua primeira experiência, fica muito mais fácil. Mas talvez seja, e mesmo assim você consegue interpretar, você consegue acertar essa questão se for um bom interpretador de texto. Mas aí a tarefa fica mais difícil. Gente, quanto mais instrumentos você tem na bagagem, mais fica fácil de acertar a questão. Certo? Então, nosso tripé: texto, interpretação do texto, né, e o estudo das escolas literárias, que vai te dar instrumento para interpretar esse texto. É algo cíclico, uma coisa alimenta a outra, uma coisa ajuda a outra. As aulas de história te ajudam, as aulas de sociologia te ajudam. E tudo isso vai te ajudar, né? Legal lembrar disso, tá? A você, junto com a professora Cleusa Secato, minha grande amiga, a destruir, a ter repertório para conseguir fazer uma bela de uma redação. Gente, pode ver lá as redações nota 1000. Né? Né, é o cara citando Machado, mas citando não é de orelha, é citando, né, é o cara que leu, é o cara que entendeu. Ele está ali falando sobre a ideia machadiana, sobre a ironia machadiana, sobre o pessimismo machadiano que ele leu, que ele conhece dos textos e está aqui, ele incorporou, está dentro, né, do repertório dele. Então não é fake, não é falso, não é só para parecer bonito que ele está citando. Ele está citando para se apoiar, uma ideia que ele tenha na redação. Então veja quanta coisa a gente vai construindo aqui para essa prova. Né? Redação é isso, cara. É construção de repertório e técnica. Certo? Construção de repertório e técnica que vai sobrar se você é aluno da Cleusa Secato. Beleza? Vamos que vamos. Mais um aqui para a gente fechar a aula. Cidade Grande. Que beleza! Montes Claros. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros? Montes Claros cresceu tanto. Ficou urbe é cidade, tá? Tão notória. Prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Gente, Carlos Drummond de Andrade, né? Olha só, cara. Aula inaugural de literatura aqui do professor Shibata, e a gente está falando de Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade. E, cara, por isso que eu gosto de dar aula de literatura, né? É só diversão, é só beleza para você. Bom, um texto super irônico aqui. Você percebeu a ironia? Interpretação de texto. Vamos lá, nosso pilar. Centralidade do texto, interpretação desse texto, o que te ajuda? Conhecer as escolas literárias. Então vamos lá, Cidade Grande, ele está falando sobre Cidade Grande. E aqui ele está sendo irônico, porque ele está falando assim, Montes Claros, que eu imagino deve ser uma cidade bem pequenininha, já está ficando, uau, chique, igual ao Rio de Janeiro. Por quê? Porque já tem 5 favelas. E promete ampliar, né? Promete mais aí para frente. Gente, é óbvio que tem um tom irônico. O poeta está brincando com o crescimento desordenado das cidades, né? Com esse encantamento das grandes cidades, que leva muitas vezes ao quê? A miséria e nada além disso. Beleza? Vamos lá. Entre os recursos expressivos, então vamos lá, recursos expressivos empregados no texto.
quando a gente está falando de poesia, a gente tem recursos expressivos. Vejam que, notem que essa questão é diferente da primeira. A primeira está muito calcado na interpretação. Essa aqui eu quis trazer um outro tipo de questão, mas não é muito diferente não, né? Porque aqui você vai sacar. Gente, ele vai perguntar, isso aqui é metalinguagem, isso aqui é intertexto, isso aqui é ironia, isso aqui é denotação, isso aqui é prosopopeia. E aí o aluno fica assim, meu Deus do céu, esqueci o que era isso. Esqueci o conceito de ironia, de conotação, de denotação e de intertextualidade. E agora, Shiba, rodei. Não, cara. Fica tranquilo, olha aqui a questão, ele vai falar assim, metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Intertextualidade, na qual o texto retoma e relabora outros textos. Ironia, que consiste em se dizer ao contrário do que se pensa, com intenção crítica. E aí você fala, olha cara, eu não sei o que é ironia, mas o texto está fazendo isso. E isso leva o nome de ironia. É fazer o quê? Olha lá, ó. Consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com a intenção crítica. O Drummond está querendo falar que, uau, que legal, né? A cidade está crescendo? Não, ele quer falar o contrário. Ele está falando assim, que péssimo, que horrível, que desastre a cidade de Montes Claros, uma cidade bonita, tranquila. Ela está crescendo e ela está ficando com favelas. E se não parar esse crescimento desordenado, ela vai ter mais favelas. Ele falou isso no texto? Não, ele falou assim, nossa, que legal, hein, gente? Olha aí, Montes Claros já tem 5 favelas e está prometendo mais, certo? Ele está sendo irônico. E aí você não precisava, né, não precisava se desesperar por não saber o que era ironia. Estava aqui. Então eu digo, gente, para fechar, né, a prova do Enem, ela não é uma prova de pegadinha, não está querendo isso de você, não. Ela é uma prova bem justa. Tá? Mas ela vai te exigir uma base, né, de estudos, uma base sólida de estudos, tá? E de conhecimento. Não tem enganação não, né? Não tem decoreba não, né? Pelo menos nessa parte aqui de humanas e de linguagens. E o segredo, a chave, você já sabe, interpretação de texto. Tá? Então, a gente vai jogar todo o nosso suor, toda a nossa energia aqui durante as aulas. Vocês vão ver, eu vou trazer vários textos, intertexto, um texto conversando com o outro, pintura e literatura, canção, né, e o texto literário, tudo para que a gente consiga, na prova do Enem, né, no final do ano, ter o sucesso e a aprovação de vocês. Beijo e até a próxima aula. Foi um prazer tê-los aqui. O ano vai ser repleto de conversas comigo aqui não esquece, gente, eu e a Cleusa temos um programa lá de justamente repertório e atualidades, que é o Aprova Atualidades, perfeito? Então, acompanhe a gente por lá. Convido vocês também a participar da minha rede social profissional, que é o Palavrão. Eu e a Cleusa temos o canal, tá lá também o Palavrão, cheio de literatura, cheio de referências e cheio de coisas bacanas para vocês conhecerem, tá? Tá lá no Insta, no Face e principalmente no YouTube, onde a gente tem os vídeos. Palavrão para vocês, para ajudar. Eu fiz esse canal, eu e a Cleusa, para todos os nossos alunos, tá? Pensando em vocês que o Palavrão existe. Beijo para todo mundo. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.